Nos anos 1930, a Alemanha vivia uma transformação radical. Um ditador alemão tinha um sonho ambicioso: colocar o povo alemão sobre 4 rodas. Não os ricos, não as elites, o trabalhador comum, o cidadão simples, a família que nunca imaginou ter um carro na garagem. Para tirar esse sonho do papel, ele convocou um dos engenheiros mais talentosos da época, Ferdinand Porsche. Um homem obcecado por motores, por eficiência, por inovação. Porsche recebeu uma missão clara: criar um carro que custasse pouco, gastasse pouco e aguentasse muito. E ele foi a fundo. Cada detalhe foi pensado para simplificar e baratear. O motor foi parar na traseira do carro, uma escolha incomum para a época, mas que eliminava peças e reduzia custos. No lugar de um radiador, o motor seria refrigerado a ar, algo muito mais simples de manter. A carroceria ganhou um formato arredondado e orgânico, que não era só estético, era aerodinâmico, funcional, inteligente. O nome escolhido dizia tudo: Volkswagen. Em alemão, carro do povo. E o modelo principal dessa visão seria chamado, anos mais tarde no Brasil, de Fusca. Mas antes mesmo de chegar às mãos do povo, a história deu uma virada brutal. A Segunda Guerra Mundial eclodiu e a fábrica recém-construída foi redirecionada para a produção de veículos militares. O sonho do carro popular foi engavetado, a fábrica foi bombardeada, e tudo o que restou foram projetos, protótipos e uma estrutura destruída. O Fusca havia nascido, mas ainda não sabia que um dia iria conquistar o mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas, cidades destruídas, economia devastada e um povo tentando reconstruir a vida do zero. A fábrica da Volkswagen, em Wolfsburg, não era diferente. Paredes destruídas, máquinas danificadas e um projeto de carro que parecia ter ficado para trás na história. Foi quando um oficial britânico chamado Ivan Hurst entrou em cena. Ao inspecionar o que restava da fábrica, ele enxergou algo que muitos ignoraram: potencial. Hurst acreditou no projeto do carro do povo e convenceu o exército britânico a reativar a produção, inicialmente para suprir a própria frota militar com veículos simples e funcionais. E assim, quase que por teimosia, o Fusca voltou a ser montado. Peça por peça, em meio ao caos do pós-guerra, os primeiros carros saíram da linha de produção de Wolfsburg. No começo, eram poucas unidades. A fábrica mal tinha estrutura, os trabalhadores mal tinham comida, mas as engrenagens voltaram a girar. Aos poucos, o carro foi chegando às ruas alemãs, e o povo, que vivia com tão pouco, se identificou imediatamente com aquele projeto simples e honesto. O Fusca não prometia luxo. Prometia liberdade, a liberdade de se mover, de trabalhar, de reconstruir a vida. E era exatamente isso que a Alemanha precisava naquele momento. A produção foi crescendo ano após ano. Em 1948, com a Alemanha Ocidental ganhando nova forma e economia, um empresário chamado Heinz Nordhoff assumiu o comando da Volkswagen. Ele tinha uma visão clara: transformar aquele carro simples em algo maior. Nordhoff apostou na qualidade, na padronização e na consistência. O Fusca deveria ser igual em qualquer lugar do mundo, confiável e acessível. E funcionou. Ainda na Alemanha, o carro virou febre. Famílias que nunca tinham sonhado em ter um automóvel, agora tinham o seu Fusca na garagem. Ele era barato para comprar, barato para manter e fácil de consertar. Qualquer mecânico entendia o motor. Com a reputação crescendo dentro do país, a Volkswagen começou a olhar para além das fronteiras alemãs. O Fusca foi apresentado em feiras internacionais, chegou aos países vizinhos da Europa e despertou a curiosidade do mundo. Aquele carro estranho, arredondado e diferente de tudo que existia, chamava atenção onde quer que aparecesse. Com a reputação consolidada na Europa, a Volkswagen começou a dar passos mais ousados.
No início dos anos 1950, o Fusca cruzou o Atlântico e chegou aos Estados Unidos, um mercado dominado por carros grandes, potentes e cheios de cromados. Tudo que o Fusca não era. A princípio, os americanos estranharam um carro pequeno, sem potência, sem enfeites, sem rádio de fábrica. Em uma época em que o automóvel americano era símbolo de poder e status, o Fusca parecia uma piada. As primeiras vendas foram tímidas, mas algo inesperado aconteceu. Uma parcela do público americano, jovens, artistas, universitários, se identificou justamente com aquilo que o carro não tinha. A simplicidade virou estilo. A falta de ostentação virou atitude. O Fusca se tornou o carro de quem não queria seguir a corrente. A Volkswagen, então, fez uma jogada de marketing que entrou para a história da publicidade. Em 1959, lançou uma campanha com o slogan Think Small, pense pequeno. Em vez de esconder o tamanho do carro, a campanha o celebrava. Foi uma virada. As vendas explodiram e o Fusca se tornou um fenômeno cultural nos Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Brasil também estava de olho nesse carro. O país vivia um momento de industrialização acelerada, com o presidente Juscelino Kubitschek incentivando a instalação de montadoras em solo brasileiro. A Volkswagen enxergou a oportunidade e, em 1953, começou a montar Fuscas no Brasil, inicialmente com peças importadas da Alemanha. A fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi crescendo junto com o país. Aos poucos, as peças foram sendo produzidas aqui mesmo, e o Fusca foi se tornando cada vez mais brasileiro. O povo adotou o carro com um carinho que ia além da utilidade. Ele ganhou apelidos, virou personagem, entrou nas músicas e nas histórias de família. Em pouco tempo, o Fusca dominava as ruas brasileiras. Chegou a representar mais da metade de todos os carros vendidos no Brasil durante os anos 1960 e 1970. Táxis, carros de família, primeiro carro de jovens, o Fusca estava em todo lugar. Se o Fusca havia conquistado o mundo nos anos 1950 e 1960, foi na década de 1970 que ele atingiu seu pico absoluto. Não apenas como carro, mas como símbolo, como identidade, como estilo de vida. Para entender o que aconteceu nessa década, é preciso entender o mundo em que o Fusca estava inserido. Os anos 1970 foram uma época de contradições intensas. De um lado, crises econômicas, choques do petróleo e instabilidade política. Do outro, uma juventude vibrante, criativa e em busca de algo autêntico. E o Fusca, com sua simplicidade honesta e seu visual único, encaixou-se perfeitamente nesse cenário. Nos Estados Unidos, o carro já havia se tornado o símbolo da contracultura na década anterior, associado ao movimento hippie, às viagens de estrada, à liberdade de espírito. Na virada para os anos 1970, essa imagem só se consolidou. O Fusca era o carro de quem pensava diferente, de quem não se importava com ostentação, de quem valorizava a experiência acima do status. Nas praias da Califórnia, nas estradas do interior, nos campos universitários, o Fusca estava em todo lugar. A Volkswagen soube capitalizar essa imagem. A marca não precisava forçar o discurso. O próprio público construía a narrativa ao redor do carro. Músicas eram escritas sobre ele. Filmes o colocavam como protagonista. E a cultura pop o abraçou de vez. O Fusca não era só um meio de transporte. Era uma declaração. Na Europa, a história era parecida. O carro que havia renascido entre os escombros da guerra agora era visto com nostalgia e afeto por toda uma geração que cresceu ao lado dele. Pais que compraram o primeiro Fusca nos anos 1950 agora viam seus filhos herdando o mesmo carro ou comprando o próprio.
Era um ciclo que se retroalimentava e a Volkswagen produzia cada vez mais para dar conta da demanda. Mas foi no Brasil que o Fusca viveu sua era de ouro mais intensa. O país dos anos 1970 era um Brasil em transformação acelerada. A urbanização crescia em ritmo frenético, as cidades se expandiam e uma nova classe média emergia com poder de compra e vontade de consumir. O carro deixou de ser luxo e passou a ser necessidade, e o Fusca era a porta de entrada mais acessível para esse novo mundo. A fábrica de São Bernardo do Campo trabalhava em ritmo máximo. Turnos duplos, linhas de produção em plena capacidade e um carro saindo a cada poucos minutos. O Fusca brasileiro já não dependia de peças alemãs. Era produzido de ponta a ponta em solo nacional, com fornecedores brasileiros, mão de obra brasileira e um orgulho que o povo sentia como seu. E o brasileiro, como é de seu feitio, não apenas comprou o carro, ele o adotou. O Fusca ganhou apelidos carinhosos em cada canto do país. No Rio de Janeiro, era chamado de Fusquinha. Em São Paulo, virou sinônimo de primeiro carro. No Nordeste, rodava por estradas de terra com uma resistência que impressionava qualquer mecânico. O motor traseiro refrigerado a ar não ligava para o calor intenso do interior do país. Funcionava, simplesmente funcionava. Os taxistas foram um capítulo à parte nessa história. O Fusca se tornou o carro preferido da categoria em diversas cidades brasileiras. Barato para manter, fácil de consertar, econômico no combustível e resistente ao uso diário intenso, era tudo que um taxista precisava. Nas esquinas do centro de São Paulo, nas orlas do Rio, nas praças de Belo Horizonte, o enxame de Fuscas amarelos era parte da paisagem urbana. Mas o Fusca não era só para quem trabalhava. Ele era o carro da família, o carro dos jovens, o carro da praia, o carro do interior. Uma família de 4 pessoas cabia, com algum esforço e muito afeto, dentro daquele habitáculo compacto. A mala dianteira, onde ficava o porta-malas, era pequena, mas o brasileiro sempre deu um jeito. Bagagem no teto, coisas no banco de trás, crianças no colo. O Fusca ia junto em tudo. As estradas brasileiras dos anos 1970 eram em grande parte precárias. Asfalto irregular, buracos, trechos de terra batida. Um cenário que eliminava carros mais frágeis com facilidade. O Fusca, por sua construção robusta e mecânica simples, sobrevivia onde outros não conseguiam. Isso criou uma reputação de durabilidade que se espalhava boca a boca, de cidade em cidade, de garagem em garagem. E a mecânica simples era um ponto decisivo. Em um Brasil onde oficinas especializadas não existiam em todo canto, o Fusca era o carro que qualquer mecânico de bairro conseguia consertar. As peças eram baratas, abundantes e fáceis de encontrar. Um motor que qualquer pessoa com algum conhecimento conseguia abrir, ajustar e fechar. Essa acessibilidade criou um exército de mecânicos especializados em Fusca por todo o país, o que, por sua vez, tornava o carro ainda mais atrativo para quem ia comprar. Foi nessa década que o Fusca atingiu números históricos no Brasil. Em alguns anos, ele representou mais da metade de todos os automóveis vendidos no país. Não havia concorrente próximo. Enquanto outras marcas tentavam encontrar espaço no mercado, a Volkswagen dominava com folga. E o Fusca era o coração dessa dominância. Globalmente, os números também eram impressionantes. Em 1972, o Fusca ultrapassou o Ford Modelo T e se tornou o carro mais produzido da história até aquele momento, uma marca que parecia intocável. A linha de produção em Wolfsburg, na Alemanha, somada às fábricas no Brasil e no México, garantia um fluxo constante de carros para todos os cantos do mundo. E então havia o aspecto cultural, que ia muito além das vendas. O Fusca havia se tornado um personagem. Em 1968, a Disney lançou o filme Herbie,
um Fusca muito louco, e o carro branco de número 53 virou estrela de cinema. Para toda uma geração de crianças que cresceu nos anos 1970, o Fusca não era só um carro. Era um amigo, quase um ser vivo com personalidade própria. O filme foi um sucesso estrondoso e alimentou ainda mais o afeto popular pelo modelo. No Brasil, esse afeto tomou formas muito particulares. O Fusca entrou nas letras de música, apareceu nas novelas, foi pintado com as cores mais criativas imagináveis. Dono de Fusca tinha o orgulho. Não o orgulho frio de quem exibe riqueza, mas o orgulho caloroso de quem tem algo que funciona, que é seu, que conta uma história. Clubes de proprietários começaram a surgir pelo país. Encontros de Fusca viraram tradição em cidades pequenas e grandes. Pessoas que mal se conheciam se reconheciam pelo carro. Havia uma cumplicidade silenciosa entre os donos, um aceno, um sorriso de canto de boca. O Fusca criou uma comunidade. Ao final dos anos 1970, o carro do povo havia se transformado em algo muito maior do que qualquer engenheiro ou executivo poderia ter planejado. Ele era parte da cultura brasileira, parte da identidade de uma geração inteira. Não importava a classe social, a região do país, o estilo de vida. O Fusca atravessava tudo isso e chegava onde outros símbolos não conseguiam. Se os anos 1970 foram a era de ouro do Fusca, os anos 1980 trouxeram um cenário bem diferente. O mundo estava mudando, e o mercado automobilístico mudava junto. Na Europa, a própria Volkswagen havia desenvolvido novos modelos mais modernos, com tração dianteira, motor na frente e design mais contemporâneo. O Golf, lançado em 1974, já dava sinais claros de que o futuro da marca não seria mais o Fusca. Aos poucos, a produção na Alemanha foi sendo encerrada. Em 1978, a fábrica de Wolfsburg parou definitivamente de fabricar o modelo. O carro que havia nascido ali, entre escombros e determinação, encerrava seu ciclo no país de origem. No restante do mundo, a história se repetia. Mercado após mercado, o Fusca foi sendo descontinuado. Os consumidores queriam carros mais modernos, mais potentes, com mais conforto e tecnologia. O mundo havia acelerado e o Fusca, com sua mecânica dos anos 1930, começava a ficar para trás. Mas no Brasil, a resistência foi maior. O Fusca ainda vendia, ainda era querido, ainda fazia sentido para uma parcela enorme da população. A fábrica de São Bernardo do Campo continuou produzindo durante toda a primeira metade da década de 1980, enquanto o resto do mundo já havia virado a página. Porém, a pressão era inevitável. O governo brasileiro, num movimento para modernizar a frota nacional e abrir espaço para novos modelos, determinou o fim da produção do Fusca no país. Em 1986, a última unidade saiu da linha de montagem em São Bernardo do Campo. Era o fim de uma era. Funcionários que haviam passado décadas montando aquele carro pararam na frente da linha e ficaram em silêncio. Não havia como não sentir o peso daquele momento. O Brasil inteiro sentiu. Jornais noticiaram como se fosse a morte de um ente querido. Cartas chegavam às redações, programas de rádio abriam o microfone para ouvir as histórias das pessoas com seus Fuscas. Era luto, genuíno, espontâneo, sem exagero. Mas a história do Fusca no Brasil ainda tinha um capítulo que ninguém esperava. Nos anos seguintes, algo curioso aconteceu. Em vez de o Fusca cair no esquecimento, o afeto popular só cresceu. Quem tinha um, cuidava com ainda mais carinho. O mercado de peças continuou aquecido, os clubes de proprietários multiplicaram, e uma pressão popular silenciosa, mas constante, foi se formando. As pessoas queriam o Fusca de volta. Em 1993, o presidente Itamar Franco tomou uma decisão sem precedentes na história da indústria automobilística mundial. O Fusca voltaria à produção no Brasil.
Era a primeira, e até hoje única, vez que um carro retornava às fábricas por demanda popular em território nacional. Não foi uma decisão de marketing, foi uma resposta ao povo. A notícia foi recebida com euforia. Filas se formaram nas concessionárias antes mesmo do carro chegar. Pessoas que haviam vendido o seu Fusca anos antes correram para comprar de novo. Era uma mistura de nostalgia, afeto e identidade que nenhuma campanha publicitária poderia fabricar. O Fusca voltou com algumas atualizações, injeção eletrônica, melhorias de segurança, mas manteve a essência que todos amavam. E vendeu bem. Não nos números estratosféricos dos anos 1970, mas o suficiente para provar que o amor por aquele carro era real e duradouro. A produção seguiu até 1996, quando foi encerrada definitivamente no Brasil. No México, a fábrica de Puebla ainda resistia e continuou produzindo o Fusca original até 2003, quando a última unidade saiu da linha, encerrando de vez a história de produção do modelo clássico no mundo. Mais de 21 milhões de unidades. 6 décadas de produção. Países nos 5 continentes. O carro do povo havia cumprido, e muito, a promessa feita décadas atrás. Décadas se passaram desde que o último Fusca saiu da linha de produção. O mundo mudou. Os carros mudaram. Hoje circulamos em veículos com telas sensíveis ao toque, assistentes de voz, câmeras em todos os ângulos e motores que mal fazem barulho. A tecnologia avançou de um jeito que Ferdinand Porsche jamais poderia imaginar. E ainda assim, onde quer que um Fusca apareça numa rua, as pessoas olham. Não é nostalgia vazia. É reconhecimento. O Fusca carrega em sua carroceria arredondada algo que poucos objetos no mundo conseguem carregar. Memória afetiva de gerações inteiras. Avós que compraram o primeiro carro da família. Pais que levaram filhos pela primeira vez à praia. Jovens que atravessaram o país numa aventura improvisada. Cada Fusca que ainda roda tem uma história dentro dele. No Brasil, esse legado é especialmente vivo. O país produziu mais Fuscas do que qualquer outro lugar fora da Alemanha, e o recebeu com um carinho que nenhuma outra nação igualou. O Fusca virou parte da identidade nacional, assim como o futebol, o carnaval e o jeitinho de resolver as coisas. Ele estava nas ruas de São Paulo e nas estradas de barro do sertão. Estava no cotidiano do trabalhador e no fim de semana da família. Estava em todo lugar, ao mesmo tempo, por décadas. Os encontros de Fusca que existiam nos anos 1970 não acabaram, cresceram. Hoje, clubes espalhados por todo o Brasil reúnem proprietários que dedicam tempo, dinheiro e paixão para manter seus carros rodando. Não por necessidade, por amor. São pessoas que poderiam comprar qualquer carro moderno, mas escolhem o Fusca, escolhem a história, a identidade, a conexão com algo maior do que um simples meio de transporte. Em 1998, o Volkswagen lançou o New Beetle, um carro moderno com visual inspirado no Fusca clássico. Era uma homenagem clara ao legado do original, uma tentativa de capturar aquele afeto em um novo produto. Teve seu público, teve seu sucesso, mas ninguém confundiu os dois. O New Beetle era bonito, moderno, bem equipado, mas não era o Fusca. O original tinha algo que não se replica em linha de produção: alma. E talvez seja essa a maior lição que o Fusca deixa. Em um mundo que constantemente persegue o novo, o maior, o mais rápido e o mais caro, um carro simples, barato e honesto se tornou o mais produzido da história. Não por acidente, mas porque tocou algo genuíno nas pessoas. Porque cumpriu o que prometeu, todos os dias, por décadas, em qualquer estrada do mundo. O carro do povo foi, de fato, do povo. E o povo nunca esqueceu. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para assistir mais vídeos como este. Comente se você gostou e de onde está assistindo o vídeo.